Agora eu quero, queridos, ministrar a palavra de Deus. E eu quero ler junto com você o texto de Ezequiel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Diz assim: depois veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Hoje eu quero trazer uma palavra com o tema: o tempo do fim. Sabe, eu quero começar lembrando aqui a minha infância, na década. Eu nasci em 1978, eu sei que vocês achavam que eu tinha nascido em 2000, mas eu nasci em 78. Em 1978 eu nasci e meus pais tiveram uma experiência de conversão quando eu tinha 1 ano de idade só, portanto 79, e eu não conhecia outra vida que não fosse a vida na presença de Deus ali na minha infância. Meus pais, junto com os meus irmãos, naquela época os pais eram bem animados, né? Nós somos criados em 5, né? Na verdade, minha mãe teve 7 filhos, mas morreu logo assim que nasceu, com 4 meses, e ela teve uma segunda gravidez que foi, infelizmente, não foi concluída. Ela já estava grávida de 8 meses, mas isso foi logo nas 2 primeiras, mas depois aí ela teve 5 filhos, né? E é claro que eu estou falando que ter 5 filhos parece uma coisa da década de 80, mas tem gente que hoje também que tem... Tem gente também que tem 5 filhos por aí, gente, você encontra, né? Se você não souber de ninguém, olhe para cima. Pastor Adriel. Bom, mas a gente foi criado, a casa cheia de crianças, e nossos pais levavam a gente para a igreja desde muito cedo. E eu lembro quando eu tinha, assim, eu lembro claramente, quando eu tinha ali dos 8 em diante, 8, 9, 10, 11, 12 anos, naquela fase, eu lembro que muitas vezes a gente voltava da igreja e eu voltava perguntando para o meu pai, para minha mãe, a respeito de um assunto que é praticamente esquecido hoje. Eu perguntava sobre a volta de Jesus, porque Jesus vai voltar e aquilo era tão vivo, aquilo queimava tanto no nosso coração, que não existia um dia que a gente não saísse da igreja e fosse para casa com quase que uma certeza de que naquela noite Jesus voltaria. Nós vivíamos a vida por uma expectativa, a expectativa de que Jesus ia voltar. Essa expectativa é a correta. 1 Pedro, né, Pedro escrevendo na sua primeira carta, capítulo de número 2, versículo 11, ele nos chama de peregrinos e forasteiros. O que Pedro quer dizer com esta frase? Ele está dizendo que nós não somos desta terra. Nós não fomos criados para isso aqui, nós somos criados para a eternidade. E Pedro, ele trazia esse entendimento de que nós temos um tempo aqui, é uma estação, mas que nós devemos viver aqui como peregrinos e forasteiros, entendendo que esse não é o nosso fim. A igreja, naquela época, era uma igreja que conhecia muito a respeito disso, porque não se terminava um culto sem falar que Jesus iria voltar. Existia uma enorme expectativa em todos pela volta de Jesus. E eu chamo essa expectativa, para eu usar um termo bíblico, de amar a sua vinda. Quando Paulo está escrevendo a sua última carta, a última carta que ele escreveu antes de morrer, é a segunda carta escrita a Timóteo. E no último capítulo daquela carta, no capítulo de número 4, Paulo vai escrever um texto que a gente conhece muito bem, talvez só pela metade. Paulo escrevendo, ele diz, sabendo já que estava condenado à morte, que seria um mártir, ele escreve e diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí ele diz: desde agora a coroa da justiça me está reservada. E ele diz: não somente a mim. Ele está dizendo, isso não é algo exclusivo para mim. Ele diz, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Esse amar a vinda aponta para um estilo de vida.
um estilo de vida cheio de expectativas pela volta do Senhor. O que acontece é que nos últimos 25 anos, nós importamos um conceito distorcido de prosperidade, de sucesso na terra. E o que a gente fez foi que então nós mudamos o nosso foco do céu, do cristianismo, e colocamos o nosso foco na terra, nas coisas dessa vida somente. E então, nós trouxemos Jesus e colocamos Ele dentro desta vida. E esperamos Ele somente para essa vida. Aquilo que Ele pode nos dar para esta vida. Aquilo que Ele pode transmitir para nós nessa vida. A bênção de Jesus para esta vida. Mas esse estilo de cristianismo, é forte o que eu vou dizer, mas é bíblico, é um estilo de vida miserável. E não é eu que digo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 19, Paulo escrevendo, ele diz assim: aqueles que esperam em Cristo somente para esta vida, ele vai dizer, são os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo, e se você ler 1 Coríntios capítulo 15, que é um capítulo escatológico, que é um capítulo que fala do fim dos tempos, você vai entender do que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que se você se julga cristão, e esse assunto da volta de Jesus é algo tão distante da sua vida, e tão longe da sua realidade, e tão longe do seu dia a dia, você precisa alinhar isso com Deus. Porque nós fomos criados por Deus para viver com esta expectativa. Então, a gente perdeu o interesse nesse assunto e passamos a falar muito pouco disso. Sabe, nunca antes uma parábola contada por Jesus sobre 10 virgens, 5 loucas, chamada de loucas, e 5 prudentes, que adormecem esperando o noivo, e porque o noivo se demorou, 5 delas são chamadas de prudentes porque levaram azeite para as lamparinas, e 5 são chamadas de loucas porque não levaram azeite para a lamparina. E quando a gente fala sobre essa parábola, a gente exalta a prudência daquelas 5 mulheres e a gente entra num processo de denegrir aquelas 5 chamadas loucas. Mas quando você lê na parábola, lá em Mateus 25, no versículo 5, diz assim: e porque o noivo demorou a chegar. Essa parábola aponta diretamente para a volta de Jesus. E porque o noivo demorou a chegar, a Bíblia diz assim: todas ficaram com sono e adormecidas. Todas ficaram com sono e adormecidas. Quem são todas? São aqueles que estão preparados para a volta de Jesus, tiveram um encontro com Deus, e aqueles que não estão, a Bíblia diz que todos ficaram adormecidos. Isso é muito sério, porque mostra uma igreja que se diz pronta, mas está adormecida para a volta de Jesus. Não se fala mais nisso. Sabe, tem uma frase que diz assim: ocupados demais na terra para querer o céu. Eu acho que eu definiria assim, para tentar explicar de uma forma melhor para você. Nós estamos tão ocupados com a nossa correria, com o nosso dia a dia, tão ocupados com a terra, que nós já nem desejamos o céu. Isso é trágico, porque o maior sinal da igreja, o maior sinal de que a igreja é igreja, o maior sinal de que você está no caminho certo, é porque você tem uma expectativa de que Jesus vai voltar. O texto que eu li é Deus falando, usando Ezequiel, usando o profeta para alertar a iminência da destruição da nação de Israel. O juízo traria destruição, desterro, cativeiro. Então, Deus ali, ele tem uma expressão fortíssima, ele diz: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Eu sei, queridos, que aqui nesta passagem Deus não estava se referindo ao fim dos tempos, mas ao fim de Israel como nação, seria entregue à Babilônia, enfim, já estava entregue à Babilônia. Mas o que eu quero extrair aqui é um princípio. Quando Deus diz, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Essa expressão é um princípio. Qual princípio?
vai chegar o fim. Deus, Ele é o alfa e o ômega. Se você não sabe o significado dessas palavras, eu traduzo para você. Ele é o princípio e o fim. Existe um fim para, dentro do plano de Deus, existe aquilo que são chamadas de estações. Existe o fim desta era, desta geração, e o começo de uma nova, que se dará a partir da volta de Jesus. Aliás, desde os primórdios da terra, a humanidade sempre teve uma preocupação com o fim. Quando você lê a Bíblia, a gente vê um salmista inquieto, no Salmo 39, versículo de número 4, o salmista diz assim: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a quantidade dos meus dias, para que eu perceba o quão frágil eu sou. Essa inquietação do salmista, na verdade, é a inquietação de toda a humanidade. Os discípulos de Jesus tinham a mesma preocupação com o fim, e certa feita, Jesus assentado no Monte das Oliveiras, em Mateus 24:3, a Bíblia diz que os discípulos chegaram nele em particular e lhe questionaram, dizendo: quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles fazem essa pergunta. Observe a preocupação dos discípulos com a mesma pergunta. Mais tarde, o Pedro, que ali estava numa posição de perguntar, anos mais tarde, escrevendo a sua carta lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 7, Pedro escrevendo, ele diz: e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sejam sóbrios e vigiai em oração. Eu preciso alertar você que Pedro, há 2000 anos atrás, estava dizendo que o tempo do fim já estava próximo. O que significa dizer, querido, se estava próximo há 2000 anos atrás, significa dizer que nós estamos na iminência de viver isso. No final da década de 90, teve uma loucura, né? O pessoal criou uma expectativa de fim do mundo, né? Na época tinha aquela questão de que na virada do ano, de 99 para 2000, ia dar um bug, né, nos computadores, né? O 99 para o 00, e que talvez o mundo ia acabar. 99, todo mundo achou que o ano ia acabar ali na virada do ano. Teve aquele negócio dos computadores. Tal. Tem alguém aqui que lembra disso? Quem estava lá em 99? Aí, vocês lembram, vocês estavam lá, né? Vocês têm cara de novinho, mas vocês estavam tudo lá. Então, a gente sabe que não se trata de uma preocupação barata, até porque, olhando para a Bíblia Sagrada, cronologicamente, a gente vê, por exemplo, o dilúvio, onde Deus destrói o mundo através das águas do dilúvio e salva Noé e sua família. Depois desse acontecimento, passam-se 2000 anos e Jesus nasce. E agora nós estamos vivendo 2000 anos depois do nascimento de Jesus. A gente sabe que, olhando para a palavra de Deus, que isso é um sinal de que algo vai acontecer. A gente não sabe o dia e a hora. Eu não estou aqui para afirmar isso. Inclusive, também na década de 90 tinha uma galera aí que dizia qual era o dia, qual era a hora. Mas como que eu posso apontar para algo que não é bíblico? Mateus 24:36, Jesus disse assim: daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, a não ser unicamente o Pai que está no céu. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas a gente foi nos dado o privilégio de saber o tempo da volta. Os sinais que apontam para o fim do fim, a volta de Jesus. E todos os sinais que nós estamos vivendo, queridos, apontam para o fim. E a igreja precisa despertar urgentemente para a realidade da volta de Jesus. Só para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada fala 8 vezes mais sobre a volta de Jesus do que sobre o nascimento de Jesus. Quantos creem aqui que Jesus nasceu? Se a Bíblia fala 8 vezes mais da volta de Jesus, isso também devia estar muito vivo no seu coração. Só para vocês terem uma ideia, existem 1527 citações bíblicas que apontam
que Jesus vai voltar. Na Bíblia Sagrada, entre Velho e Novo Testamento. Então assim, se você está aqui e você crê em Deus, se você está aqui e você crê na Bíblia, se você crê nas profecias, se você crê que Jesus nasceu de uma virgem, viveu sem pecar, morreu sem reclamar, se você crê que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, se você crê que Jesus foi levado aos céus, se você crê em tudo isso que eu acabei de dizer, então você tem que crer que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Você precisa crer nisso. E existem alguns sinais para eu mostrar para vocês que Jesus vai voltar. E mais do que mostrar para vocês aqui nessa noite, de que Jesus está às portas para voltar. O primeiro sinal, queridos, que deixa claro que Jesus vai voltar, eu quero compartilhar com você, é o aumento da corrida tecnológica. Sabe, eu sou de uma época que a gente ficava no orelhão esperando alguém ligar, não era nem a gente que ia ligar. A gente dava o número do orelhão para alguém, por alguma necessidade, e a gente ficava ali no lado do orelhão esperando o orelhão ligar. Aí o orelhão sempre ficava perto de uma venda, de uma mercearia, a gente ficava lá no balcão, aí o telefone tocava, você ia lá no orelhão atender o orelhão. Alguém aqui esperou no orelhão uma ligação? Levanta a mão. Aí, ó, estão tudo aí, ó. Estão tudo aqui, tudo com cara de novinho. A gente esperava lá ali, o telefone chamar lá, porque o orelhão. É ou não é? É. Hoje, queridos, nós temos os celulares. Eu lembro do primeiro celular, né, um tijolo de 6 furos. O cara atendia assim e ainda abria uma tampa. Pá! Virava um escorregador infantil. E botava a orelha. Parecia aquilo tão surreal. Vocês acreditam? Eu falei aqui, eu tenho falado isso. Vocês acreditam, para os mais jovens aqui, dos 2000 para frente, vocês acreditam que o telefone era só para fazer ligação? Vocês acreditam? Que absurdo, né? Só era para fazer ligação. E hoje, queridos, nós temos no bolso aí o mundo. Acesso a tudo. Através de um celular. Só para vocês terem uma ideia, até o século XIX, o conhecimento humano avançava a cada 100 anos. No século XX, isso acelerou e agora o conhecimento humano começou a avançar a cada 50 anos. Em meados do século XXI, que aí é dessa época que eu estou falando, o conhecimento humano avançou para cada 2 anos. Ou 1 ano e meio e um pouquinho, 19 meses. E agora, queridos, nos últimos 10 anos, o conhecimento humano avança a cada inacreditáveis 9 meses. De 100 anos para 9 meses. Quer ver eu dar um exemplo prático disso? Saia daqui agora, vai lá no shopping lá e compra o celular de última geração, da marca que você gosta, de última geração. Daqui 9 meses, ele já não é o último. Já tem um novo, que tem mais recursos, mais avançado tecnologicamente. É isso ou não é? É isso ou não é? Sabe, pode ser assustador isso para você, mas para Deus não é. Está na palavra dele. Quando você lê o livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4, Deus diz assim para Daniel: encerra as palavras e sela esse livro até onde? Até o fim do tempo. Muitos correrão. Olha o que ele vai falar do fim do tempo. Muitos correrão de uma parte a outra, e o conhecimento se multiplicará. Nunca, queridos, o conhecimento avançou tanto. A globalização, né, que já havia, que nós vemos aí no mundo, queridos, isso já foi anunciado pelo próprio Deus. Quando você lê o livro do profeta Isaías 28:11, diz assim: assim por lábios gaguejantes e por outra língua falará este povo. O que Deus estava falando aqui é de uma comunicação em idiomas diferentes, a quebra da fronteira. Eu lembro quando eu fui para o Egito, e a gente foi subir o Monte Sinai, tinha ali um guia, um egípcio, beduíno, que vivia nos desertos e falava árabe.
A gente do lado de cá com o nosso grupo de brasileiros, ele não sabia um A sobre português, nós não sabíamos um A sobre árabe, e a comunicação foi trazer uma terceira língua, inglês, para que se estabelecesse uma comunicação. Queridos, e a Bíblia já apontava para isso, dessa globalização, dessa comunicação. Deus já falava da velocidade das viagens na Bíblia. Olha o que diz Amós, capítulo 8, versículo 12. Eu preciso lembrar você que na época de Amós, as viagens eram feitas a cavalo. A cavalo. Observe o versículo. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente. Uma palavra bíblica para o fim do tempo. Observe que mesmo que ele esteja citando o mar, ele não diz os homens navegarão. Ele diz os homens vaguearão. Aponta para um meio de transporte diferente. Que meio de transporte é esse, gente? Aviões, aviação. Aponta para isso. Hoje, queridos, você pode jantar na Europa e tomar café da manhã no Brasil. Hoje, se você estiver em São Paulo, você pega um voo 7 horas depois está na Flórida, nos Estados Unidos. Queridos, a velocidade das coisas. Hoje você compra o que você quiser, sem sair de casa e recebe em casa. Eu contei que esses dias atrás eu comprei um negócio 9 horas da manhã, precisava de uma coisa, não sei até se não era aqui para a igreja, alguma coisa, não lembro, só sei que eu comprei. E meio-dia tocou, eu falei hoje de manhã que meio-dia tocou a campainha. Eu falei, nossa, campainha, eu estou muito na década de 80 mesmo. Tocou a campainha lá de casa. Tocou o interfone de casa, meio-dia, 3 horas depois, o interfone toca, o cara diz, entrega. Eu disse, eu não estou esperando nada. Mas o senhor não comprou? Falei, não me lembro. O senhor comprou alguma coisa hoje? Hoje sim. Então, tome. Me dá aí seu CPF, assina aqui e pega. Querido, 3 horas depois. O avanço está tão grande. Um dos sinais da volta de Jesus, biblicamente e respaldado pelos acontecimentos, é o aumento da corrida tecnológica. Segundo sinal, fenômenos da natureza. Observe o que Jesus diz em Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Queridos, a temperatura do mundo já subiu 3 graus, eles estão falando que vai subir mais 4 até 2050. Quando a gente olha para o nosso planeta, regiões que antes eram úmidas, agora são regiões de seca. Regiões de seca agora enfrentam enchentes intermináveis. É aquilo que eles chamam de revolta da natureza, mas que deixa claro, muito claro, que esse é um sinal do fim dos tempos. Olha o que Paulo, escrevendo em Romanos 8, 22, diz: porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. A criação geme. Essa tragédia que teve no Rio Grande do Sul, meu Deus do céu, existiam ali terras geracionais que estavam há séculos com a mesma família. Sobrou nada, virou lama, terra e pedra. Acabou com tudo. Coisas que estavam ali há séculos foram invadidas, tomadas. Queridos, isso é um sinal claro. A Bíblia aqui, Paulo está declarando que a natureza está gemendo, porque nós estamos no fim. O entusiasmo da igreja, no sentido da expectativa de que Jesus vai voltar, tinha que estar lá em cima. Porque, como diz uma canção antiga, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Jesus está voltando. Quer ver o terceiro sinal? Depreciação dos valores morais. Valores antes absolutos, agora se tornaram relativos. É pecado? Depende. Esse depende, meu irmão, relativiza tudo. A Bíblia diz, mas depende. É pecado isso, mas depende. É errado, mas depende. Depende do quê? Quando a nossa régua sai da palavra de Deus, nós vivemos uma vida de valores relativos.
trazendo uma confusão moral absurda. Tão absurda que hoje falar que você é casado, que você é pai de 2 filhos, e que você é casado com a mesma mulher desde sempre, isso é uma afronta. Isso não deveria ser assim. Tudo há uma confusão, uma distorção. Agora olha o que Paulo vai escrever na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Preste bem atenção. Saiba disso. Escute. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Quando? Quando, gente? Nos últimos dias. Então é um sinal. Vamos ver o que ele está escrevendo. Então ele vai escrever sobre os últimos dias. Preste atenção. Haverá pessoas... Desculpe, começa assim. As pessoas serão egoístas. Isso é um sinal desse tempo? Só pensam em si mesmo. As pessoas serão, ele continua escrevendo, avarentos. Quanto mais tenho, mais quero e nunca estou feliz com aquilo que tenho. Serão presunçosos, arrogantes, blasfemos. Escute, desobediente aos pais, ingratos. Não sei se você já teve a experiência de ajudar alguém, e essa pessoa simplesmente virar as costas, não dá nem tchau para você, como um sinal claro de ingratidão. Isso é comum. A ingratidão está aí. Ele continua escrevendo, dizendo ímpios, sem afeto natural. Sabe o que significa isso, sem afeto natural? É natural que eu ame os meus filhos. Por quê? Porque eles são do meu sangue. Laço de família, laço de sangue. Mas a Bíblia diz que nos últimos tempos haverá pessoas sem afeto natural, sem amar os próprios filhos, lançando seus filhos em lata de lixo, abandonando seus filhos, largando seus filhos. O afeto natural nunca esteve tão comprometido como nessa geração. Ele continua e diz, homens e mulheres irreconciliáveis. Sabe aquela história? Você pisou no meu pé? Nunca mais. Irmão, isso é um sinal de que há uma liberdade do mal nesse último tempo, da gente ser capaz de guardar algo a vida inteira. Somos irreconciliáveis. Ele continua dizendo, caluniadores, sem domínio próprio, sabe, sem equilíbrio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. E ele termina dizendo, mais amante dos prazeres do que amigos de Deus. E essa frase me choca, porque ele não está dizendo que você não é amigo de Deus. Você até diz que é, e você se considera amigo de Deus. Mas ele coloca um contraponto e diz, mais amante dos prazeres do mundo do que amigo de Deus. É como se eu dissesse, não, eu estou bem, eu amo Deus, eu confio em Deus, eu creio em Deus. Mas ele está na minha fila de prioridades, ele está no final. Mais amigo do mundo, dos prazeres do mundo, do que amigos de Deus. E ele termina dizendo, tendo aparência de piedade, mas nega o poder desta piedade. Ou seja, vida paralela. Sabe, nós estamos, gente, nos últimos dias, o cerco está se fechando. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não há mais espaço para a igreja na terra. A igreja está sendo perseguida, os valores cristãos, os princípios bíblicos, aquilo que Deus estabeleceu está sendo perseguido em todas as camadas da sociedade. Não há mais espaço aqui para o Cordeiro de Deus. E isso é um sinal de que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Queridos, a humanidade caminha para o inferno, mas nós temos a esperança de que Jesus vai voltar. Sabe, se você está aqui hoje e os teus filhos estão ali no Kids, olha, você é um afortunado, porque você está trazendo os filhos para a casa de Deus. Sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, sabe, quando vocês forem pegar os filhos de vocês ali, sabe, vocês deveriam abraçar aqueles voluntários que estão ali, as tias, os tios, aquela equipe toda que trabalha ali. Eles poderiam estar sentados aqui numa cadeira como você está, sabe, eles não são nossos empregados, aquilo ali não é uma escolinha particular. Não, queridos, são gente que entendeu que nós estamos
nos últimos dias e que nós precisamos colocar Deus no coração das crianças e dos nossos filhos e fazer um trabalho voluntário lindo. Sabe, quando você for pegar ali os teus filhos, agradeça aquele povo, sabe? Amém? Quem está entendendo? Sabe, nós estamos nessa guerra. Há ainda um quarto sinal da volta de Jesus, uma profunda necessidade de vigilância. Sabe, dá um toque aí em quem está perto de você e diz, vigia mais. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você, o diabo não vem com chifre, olho vermelho, sabe assim, metade cavalo, outra metade homem, soltando fumaça pelo nariz, baforando. Se o diabo viesse assim, meu filho, você dava meia volta e fugia dele e ninguém te pegava. Ninguém te pegava. Mas o diabo não vem assim, querido. O diabo vem disfarçado, e a Bíblia diz que para enganar os escolhidos, ele é capaz de se disfarçar de anjo de luz. A gente acha que o diabo brinca de ser diabo. A gente vê o diabo como uma figura mitológica, burra, que não sabe de nada. Querido, o diabo, como eu disse, não brinca de ser diabo. O que acontece é o contrário, é um monte de crente brincando de ser crente. Mas o diabo não brinca de ser diabo. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 10:11, ele diz, essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritos para advertência a nós. Escute, para nós, sobre quem nós tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que está firme, cuide para que não caia. Mateus 26:11, Jesus disse assim, vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Observe que vigiar vem antes da oração. Porque tem uma porção de gente que ora, mas não vigia. Ora, mas se pisar no pé dele, acabou, ele desce da cruz na hora. Ele vira o sapiri. Nem sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa feia. Ele fica doido. Queridos, vigiai e... Primeiro vigiar, depois orar. Então assim, eu não estou falando de religião, gente. Eu estou falando de cristianismo, de nos parecermos com Cristo. Um cristianismo sem cruz. Sabe, cuidado com isso. Cuidado com um cristianismo sem palavra. Um cristianismo sem Bíblia, um cristianismo sem fé. Um cristianismo sem compromisso, um cristianismo sem renúncia. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se, renúncia a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Fala de um entendimento. Cuidado com o egocentrismo. Cuidado, porque tem um monte de gente aí vivendo a síndrome do sol. Tudo gira em torno dele. Queridos, desculpa aí desmanchar o seu castelinho de areia, mas aqui só tem um sol, e tem sobrenome, Sol da Justiça. Jesus, nós giramos em torno dele, assim como os serafins giram, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Só existe um que é o centro, e ele é Cristo. Não é eu, não é você, não somos nós. Sabe, quem age, queridos, tendo que olhar para o lado, precisa alinhar a sua vida com Deus. Se eu estou fazendo alguma coisa, mas eu preciso olhar, se alguém está vendo, eu estou errado. Queridos, o verdadeiro cristianismo é quando eu vou fazer qualquer coisa, eu olho para cima, porque eu sei que os olhos do Senhor estão colocados sobre mim. Eu não ajo pelos outros. Eu não ajo por causa dessa geração, mas eu ajo diante do Senhor. Entenda, queridos, que mesmo sem ser visto por ninguém, os olhos do Senhor estão sobre você. E Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 5, versículo de número 8, ele diz assim, sede sóbrios, equilibrados. E ele diz, vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tragar. Não é brincar, é tragar. Quem entendeu isso, diga amém. Profunda necessidade de vigilância. Quinto sinal.
Um tempo de grandes vitórias para o povo de Deus. As 3 últimas que eu quero trazer aqui, eu falei sobre as negativas, eu quero falar sobre as positivas. No tempo do fim, queridos, haverá grandes vitórias para o povo de Deus. Em meio a toda essa pressão e opressão, Deus vai liberar no tempo do fim um poder grandioso para impedir os ataques de Satanás. Sabe o que isso significa, falando na prática? Que haverá um poder sobre a sua vida para trabalhar, abençoar, cuidar, orar, interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Haverá um caminho para os fiéis. A igreja, aqueles que têm uma vida com Deus, serão revestidos de poder, e o Senhor dará experiências extraordinárias. Uma delas é o entendimento da palavra de Deus. Olha, eu estou pregando uma palavra que nada popular. Eu desafio vocês a buscarem uma igreja que está falando hoje sobre a volta de Jesus. Ninguém fala mais disso, gente. Ninguém mais, isso ficou no passado. Não, eu estou falando, a pregação é sobre as chaves dessa semana, as portas que vão se abrir essa semana, aquilo que vai ter só para essa terra, só para essa vida, só para esse tempo. Mas eu estou aqui de pé dizendo, Jesus vai voltar. Pastor, eu acredito nisso, Jesus vai voltar. Pastor, eu não acredito nisso, Jesus vai voltar do mesmo jeito. Jesus vai voltar, é o tempo do fim. Deus, sabe, vai tirar o medo, tirar a covardia, para que a gente se coloque em pé entre Deus e os homens e pregue a palavra, seja dentro de casa, seja no meio da família, seja lá onde você trabalha, seja nos familiares, seja no meio dos amigos. Sabe, a Bíblia vai dizer que quando Estevão estava pregando, no capítulo de número 6 de Atos dos Apóstolos, ele estava pregando, e havia uma autoridade tão grande sobre ele. O versículo 15 de Atos 6 diz que todos estavam assentados, fixando os olhos nele, e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Você já pensou um negócio desse? Uma autoridade tão grande que as pessoas olharam e não sabiam se era ele ou se era um anjo falando. O rosto dele começou a brilhar, cheio da autoridade de Deus. E eu quero dizer que no tempo do fim, Deus dará o mesmo nível de autoridade a todos aqueles que quiserem e entenderem. Amém? Quem aceita aqui, diga glória a Deus. Sexto sinal, derramamento do Espírito Santo. Sabe, será extraordinário. A Bíblia diz em Joel, capítulo 2, versículo de número 28... E há de ser que depois disso derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, olha a restauração familiar. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Queridos, está falando de uma igreja que está passando por um grande despertamento. Uma igreja cheia de poder do Espírito Santo. O fim vem. Vai chegar um tempo, querido, se você entender o que eu estou pregando aqui, você pode viver o tempo do fim sem medo. Sabe, quando eu era criança, nós éramos convencidos a querer o céu por causa do medo do inferno. E a gente morria do medo do inferno. Então, porque a gente morria do medo do inferno, a gente não era bobo nem nada, a gente queria o céu. Eu não quero queimar no tacho do inferno e vai ligar, e o enxofre, e o bicho que nunca morre, e aquela coisa toda. Eu dizia, meu Deus do céu, Jesus tem misericórdia. Mas assim, me pelando de medo do inferno. Eu tive que descobrir mais tarde que eu não quero ir para o céu porque eu tenho medo do inferno. Eu quero ir para o céu porque Jesus está lá. Não se trata de uma vida de medo, mas de uma percepção, de um entendimento, de viver uma vida aqui, viver hoje como se Cristo voltasse amanhã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se você tivesse a certeza de que Jesus voltaria hoje, meia-noite, ok? Nós temos aí 5 horas até meia-noite. Se você tivesse a certeza que a segunda-feira não existiria, o que você faria com as 5 horas aqui? Sabe o que ia gerar, queridos? Ia gerar um cristianismo puro, santo e agradável diante de Deus. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas aqui iriam abraçar, iriam se perdoar, iria ligar para quem está longe,
iria deixar para lá, iria se reconciliar, iria se humilhar, iria buscar o Senhor nessas 5 horas que faltam. Mas como a gente não sabe, então a gente vai vivendo uma vida tão longe de Deus. E o nosso dia a dia, sabe, parece assim que aquilo que eu estou falando aqui não comunica nada, porque isso não faz parte da minha vida. Não, eu gosto de Deus, é verdade, eu vou à igreja, mas isso não faz parte do meu dia a dia. Isso não é uma expectativa minha. Finalmente, o 7º sinal, o aumento da esperança. A gente tem que falar mais sobre esse assunto. Essa geração precisa ser impactada por essa verdade, que Jesus está voltando. Os anjos têm uma expectativa. Nós, como igreja, também deveríamos ter. Eu não sei se você já viu, com certeza já viu, o retrato de um casamento e como isso aponta para verdades espirituais. No casamento, o noivo entra primeiro e vai até o altar. É assim ou não é? E se vira para esperar a noiva. Quando o noivo entra, queridos, todos os convidados, eles olham para trás e ficam olhando o noivo entrar. Há uma expectativa, está começando. Então o noivo entra e vai até o altar, e quando ele chega lá no altar, ele se vira, e todos os convidados se viram para esperar a entrada da noiva. Há uma expectativa, e então a noiva surge, linda, radiante. Vocês já viram que não tem noiva feia? Até quando a noiva é feia. Vocês já viram? Não tem noiva feia, gente. Você olha e diz assim, rapaz, glória a Deus. Eu já fiz dezenas e dezenas e dezenas de casamentos, gente. Mas dezenas. Já casei todo tipo de gente. E eu estou lá atrás do noivo, esperando a noiva entrar, e eu digo, rapaz, glória a Deus, é espiritual mesmo. Olha que lindo, Senhor, que coisa mais linda. E aí entra a noiva. E aí o noivo sai do altar e se encontra com a noiva. E naquele encontro, que coisa mais linda. O momento mais esperado. É quando o noivo toma, sabe, vai ser minha agora. Eu tenho uma foto do meu casamento, exatamente desse momento. Quando eu peguei a minha esposa ali, né, que eu disse pro meu sogro, disse, valeu. E eu peguei ela assim, e eu virei assim, e virei para frente, e tiraram uma foto. Mas eu tava, tem noivo que chora e tal. Eu tava com um sorriso, gente, eu tava tão feliz. Chegou o dia do meu casamento. Chegou o momento esperado, o início de algo lindo, de uma vida toda pela frente. De uma construção, de algo maravilhoso. Quando Jesus ressuscitou, Jesus foi levado aos céus. Antes, Jesus já havia dito para a igreja, para a noiva. Ele diz em João capítulo de número 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Irei, prepararei para vós um lugar, e voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, então, vai para aquela cruz, morre a nossa morte, ressuscita a nossa vida, e depois é elevado aos céus. Quando ele chega nos céus, olha o noivo entrando. Olha o noivo entrando. Salmo 24 diz assim, levantai, ó portas, 24:7, levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, os portais do céu, que entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. O Rei da Glória entrou. E ele foi até ao Pai e se assentou à direita de Deus. Ele está no altar, esperando quem? Esperando quem? Diz para quem está perto, você, criatura. Então ele se levantará. E assim como o noivo vai até o meio do corredor, o céu se rasgará, a trombeta soará, e ele aparecerá em glória nos ares.
Então a noiva virá se encontrar com ele nos ares. Você está entendendo isso ou não? Deixa eu ler uns textos aqui para você, que às vezes você pode achar que é invenção minha. Observe bem esse texto aqui. Porque o mesmo Senhor, 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Você sabe o que é voz de arcanjo? Existe na Bíblia a citação de exércitos celestiais. Existem milhões de miríades de anjos. Existem então os anjos e existem também os serafins, aqueles que queimam. Mas arcanjo não é arcanjos com S, é arcanjo no singular. Porque só existe um arcanjo. E o nome dele é Miguel. Miguel foi criado por Deus quando o diabo se revoltou contra Deus. Até então um anjo de luz, e foi expulso do céu. A palavra Miguel, o nome Miguel, vem do hebraico Micael, que significa ninguém é como Jeová. Ninguém é como Jeová. Quando a Bíblia relata em 1 Tessalonicenses 4,16 que o céu se abrirá e com voz de arcanjo, o que é a voz de arcanjo? Quando o céu se abrir, haverá uma voz dizendo: ninguém é como Jeová. Ninguém é como Jeová, que faz um pobre, miserável, cego e nu, como eu, ser resgatado pelo seu precioso sangue e conquistar a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ninguém é como Deus. Diz para quem está perto: ninguém é como Deus. Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Então os que morreram primeiro em Cristo ressuscitarão. Depois nós. Quase você falou amém. Eu pensei até que você não ia. E depois nós. Amém. Os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Aí sabe como é que termina esse versículo? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Uma expectativa de céu. Sabe, eu vou dizer uma coisa para você: se eu estou pregando isso daqui e não está queimando nem um pouquinho o seu coração, você está com defeito de fabricação, você não está bem crente não. Querido, quando Jesus vai terminar a profecia bíblica, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, nos últimos versículos do capítulo de número 22, que é o último capítulo do Apocalipse, Jesus diz assim: eu, Jesus, ele mesmo está dizendo, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Ele vai dizer: eu sou a raiz e a geração de Davi, e ele diz: eu sou a resplandecente estrela da manhã. Aí ele diz assim: o Espírito e a noiva. Quem é a noiva? A igreja. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve diz: vem. E quem tem sede, diga: venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aí ele vai dizer, ele fala que o Espírito diz vem, a noiva diz vem, aquele que tem sede diz vem. Aí ele vai falar dele, ele diz: aquele que testifica essas coisas diz, certamente, é uma certeza, certamente cedo venho. Amém. Ponto. Acabou. Vamos aplaudir Jesus por isso? Jesus terminou. Mas quem está escrevendo é João. Eu acho que João olha e diz: acabou? Acabou. Ponto final. Amém. Amém. Ponto. Acabou. Eu posso botar uma frase aqui do meu próprio punho. Eles, eu não sei como foi isso, mas Jesus permitiu isso. Então João escreve do coração dele: ora vem Senhor Jesus. Termina Jesus dizendo que a noiva diz vem, que o Espírito diz vem, que aquele que tem sede diz vem. Ele diz: eu certamente venho. E aí João representa eu e você e diz: ora vem Senhor Jesus. Meu coração queima pela tua volta. Sabe,
a gente precisa entender algumas coisas. Esse assunto, queridos, deveria ser a nossa expectativa. Só para vocês terem uma ideia, existem 318 menções diretas à volta de Jesus só no Novo Testamento. Só para vocês terem uma ideia, a Bíblia é composta por 66 livros, 39 no Velho e 27 no Novo. Dos 27 do Novo, 24 livros falam que Jesus vai voltar. Isso está permeado para todos os lados. E a volta do Senhor, queridos, se dará, como ele mesmo disse em Mateus 24, 27, assim como o relâmpago sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Paulo escrevendo em 1 Coríntios 15, 51, ele diz que na verdade nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. O que é um abrir e fechar de olhos? Uma piscada. Uma piscada. E ele voltou. Queridos, é uma piscada. Você deu milhares de piscadas aqui, só nesse tempo que você está nesse culto. Em uma delas, Jesus poderia ter voltado. Ele sairá do trono para arrebatar a sua igreja. O ressoar da trombeta, crentes de todas as épocas, todos os crentes vivos sobre a terra ouvirão o chamado de Jesus. Os demônios ficarão atordoados. E a Bíblia diz que quando nós nos encontrarmos com Ele nos ares, Ele mesmo nos deixa registrado o que Ele vai dizer. Mateus 25, 34. Ele dirá: vinde, benditos de meu Pai, e possuir por herança o reino que vos preparei antes da fundação do mundo. Queridos, para toda a eternidade. Sabe por que a nossa vida é meio esquisita? Porque a gente não é daqui mesmo estando aqui. Queridos, a gente precisa entender isso. Nós somos peregrinos e forasteiros. A gente precisa entender que Jesus está voltando. Há uma frase num LP de um disco da década de 90 que dizia assim: viva o dia de hoje como se Cristo voltasse amanhã. Queridos, a gente não tem essa expectativa. A gente corre atrás de tantas coisas. E nós deixamos, como disse Deus, no final da fila. Nós dizemos que Ele é o nosso amigo, mas não vivemos de acordo com essa amizade. Ele não faz parte do nosso dia a dia. Mas nós seremos arrebatados. Sabe, precisa haver uma expectativa. A Bíblia diz em Apocalipse que ali, lá, no céu, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais maldição, porque todas as primeiras coisas passaram. Queridos, a gente tem que amar o céu. E o desejo do meu coração é que isso volte a queimar no seu coração. Sabe, para a gente viver essa vida diante do Senhor. Eu sei que não é popular essa mensagem, mas esta é a mensagem bíblica. Sabe, estar com o Senhor. A Bíblia diz que Ele nos apresentará diante dos anjos. Dá para você ter uma ideia disso? Ele vai te pegar pela mão e Ele vai te apresentar para os anjos. Qual vai ser a apresentação? Ele não se envergonhou de mim. Jesus disse que aquele que se envergonhar de mim, eu me envergonharei dele diante dos anjos do Senhor. E aquele que não se envergonhar, esse será apresentado. Mas mais do que ser apresentado a anjos, ele diz que aquele que não se envergonhar dele, ele diz: eu mesmo o apresentarei ao Pai. Nós o veremos como ele é. Você está entendendo isso? Sabe, quando Paulo vai terminar, e eu termino com isso, quando Paulo vai terminar a carta falando sobre o amor de Jesus, 1 Coríntios, capítulo de número 13, e ele diz ali, de forma tão linda, versículo 7, ele diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É uma menção clara à pessoa de Cristo. E quando ele vai terminar 1 Coríntios 13, ele diz assim: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Eu demorei muito para entender esse versículo, até compreender isso que eu estou pregando nessa noite. Por que o amor é maior que a fé e a esperança? Por quê? Se eles estão equiparados, como ele diz,
agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Porque com o amor se faz uma diferença entre os outros. E eu consegui entender, queridos, que a fé, a esperança e o amor são três colunas para todos aqueles que querem viver na presença de Deus aqui na terra. Mas no céu, a gente não vai precisar nem de fé e nem de esperança. Explico por quê. Hoje, nós não vemos o Senhor, mas nós cremos no Senhor. Para isso acontecer, nós precisamos de fé. Você não estava lá na morte de Jesus, mas você tem fé para crer que Ele morreu por você. Você não estava lá quando Ele ressuscitou, mas você tem fé para crer que Ele ressuscitou. É isso ou não é? Diga amém. A esperança. Qual é a esperança? De que esperança Ele está falando? Ele está falando da esperança de que o noivo vai voltar. Ele está falando da esperança de que Jesus vai voltar. Ei, deixa eu lhe dizer uma coisa. Jesus vai voltar para buscar você. Jesus não se esqueceu. Jesus vai voltar em glória. Quantos entendem isso? E então, quando nós formos para o céu, nós não precisaremos mais de fé. Porque agora nós o veremos face a face. Nós não precisaremos mais de esperança. Porque aquilo que esperávamos, nós alcançamos. Nós alcançamos. Mas viveremos uma eternidade no amor do Pai. Por isso, hoje permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior é aquele que durará por toda a eternidade. É o amor do Pai. E esse amor que vai nos envolver, é esse amor que vai nos abraçar. Esse dia eu estava lendo uma pesquisa, é uma pesquisa americana, mas chocante, sobre a igreja americana. E essa pesquisa falava que 90% dos crentes americanos que professam a fé em Cristo Jesus não têm certeza da salvação. Não tem. E quando nós não temos certeza da salvação, queridos, nós vivemos uma vida bloqueada na esperança dessas coisas que eu estou pregando. Porque como que você vai ter coragem de dizer, volta Jesus, se você não está preparado? Então o que a gente faz? Deixa essa frase para lá, porque isso me incomoda. Deixa essa frase para lá. E vamos vivendo a vida. Mas sabe, eu estou pregando aqui e essa palavra, eu não preciso nem fazer muito esforço. Porque Jesus disse, o Espírito diz venha. Significa dizer que enquanto eu estou pregando aqui, há uma ação do Espírito Santo aqui, testificando no seu coração. Não é eu que preciso produzir isso. O Espírito Santo não se produz. Ele é uma pessoa. Há uma testificação do Espírito Santo no seu coração. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa colocar nossa vida nas mãos de Deus. A gente precisa devolver o controle da nossa vida na mão de Deus, para que a gente possa dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus. A Bíblia diz que esses homens não amaram as suas próprias vidas. Eles queriam falar do amor do Pai. Eles esperavam ardentemente a volta de Jesus. Eles dormiram em Cristo, mas quando Jesus voltar, todos eles ressuscitarão. Mas eu quero dizer para você, e eu preciso crer no que eu estou dizendo aqui, porque isso não faz o menor sentido. Eu quero dizer que eu acredito, não sabemos dia e nem hora, mas olhando para os tempos e para as coisas que eu trouxe aqui, para os sinais que eu trouxe, eu acredito que nessa geração Jesus vai voltar. Eu acredito que será nessa geração, nesse tempo. Quantos creem nisso? Diga amém. Que a gente possa viver uma vida, sabe, que a gente possa fazer coisas hoje até meia-noite, como se Cristo de fato voltasse meia-noite, e quem dera Jesus voltasse meia-noite. Mas nós temos algumas horas desse dia. Aproveite essas horas, resolva, deixe as coisas para trás, perdoe,
Se reconcilie com Deus. Viva uma vida com o Senhor. Pastor, essa pregação, não sei, não... Meu irmão, isso é vida. Essa pregação, ela é vida. Que você possa dizer nessa noite: Senhor, eu quero estar pronto. Eu quero viver uma vida que eu nunca vivi. Eu quero alcançar o que eu nunca alcancei. Eu quero ter o que nunca tive. Eu quero te conhecer como nunca conheci. Eu quero caminhar junto contigo. Eu quero que o meu coração queime pela tua volta e pelo meu encontro contigo. Senhor, a minha expectativa não é pelo dia da minha morte. A minha expectativa é pelo dia de eu me encontrar contigo e de ouvir da tua própria boca: vinde, benditos de meu Pai. Meu Deus, que coisa mais linda, que coisa mais maravilhosa. Jesus está voltando, gente. Vocês estão sentindo aqui um clima? Não é clima, é o Espírito Santo. Ele testifica. Escute, o Espírito diz. Posso falar uma coisa para você? O Espírito nessa noite está dizendo: vem, vem, vem. Mas o texto diz, e a noiva diz: vem. Quem é a noiva? A igreja. Vamos dizer juntos: vem, Senhor. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Agora está completo. O Espírito está dizendo: vem. A igreja está dizendo: vem. Quem tem sede, diga: venha. E Jesus está dizendo: certamente cedo venho. Se completa, se completa, se completa. Há uma ação do Espírito.